Olá, meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula. E hoje é aula de história. Vamos continuar aí, dando prosseguimento ao livro 3, lá na página 3, tá? Nós vamos falar sobre centro histórico. Bom, centro histórico, gente, é aquilo que conta uma história de determinada cidade, tá? E nós vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? Bom, acompanhe aí no livro de vocês a leitura. Bom, a história de uma cidade pode ser contada por meio de textos, né? Às vezes as pessoas deixam textos contando fatos sobre aquela cidade, né? Como ela foi fundada, fotografias, né? Às vezes a gente consegue ver fotografias antigas de como era a cidade no passado, relatos, objetos antigos e também por meio de construções e de espaços como ruas e praças. A gente também consegue analisar, gente, a história de um lugar pelas construções, né? Nós vamos ver até aqui, na imagem aqui de baixo, ó. Nós temos uma construção aí. Isso aqui, gente, é lá na cidade de São Paulo. Isso aqui é uma igreja e ela foi fundada pelos jesuítas. Jesuítas foram os primeiros aí fundadores da cidade de São Paulo, né? E eles eram padres e o que eles fizeram? Eles educavam, né, as pessoas e eles ficavam aí na igreja, né, que foi essa primeira igreja aí. Só que o que aconteceu? Há construções que elas não conseguem permanecer intactas, né? O que acontece? Elas às vezes desabam, não aguentam o tempo, né? Muitos anos. E aí o que acontece? As pessoas, né? Fazem o quê? Reergue uma nova construção, mas bem semelhante à original, né? A que foi fundada, né? E para marcar ali aquela história, para contar a história. E aí o que acontece? Esses espaços são chamados de centros históricos, né? Pertencem a toda a humanidade, né? São esses espaços. E aí, no caso aqui dessa igreja aqui, né? O que aconteceu com essa fundação, né? Fundação é quando ela foi fundada, quando ela foi erguida. Ela não suportou. Então, eles tiveram que reerguer outra no lugar, né? Mas a memória continuou, né? Continua contando a história aí, né? De quando ela foi fundada. Bom, agora vamos lá para a página 4. Em uma cidade há diversas construções. Teatros, igrejas, residências, casarões, com arquitetura de determinado período. Entre outros espaços, o centro histórico de uma cidade geralmente é formado por construções de diferentes épocas que ajudam a contar a história do local. Bom, gente, há centros históricos, né, que eles não foram fundados, né, no mesmo ano, na mesma época, né? Às vezes foi fundado bem no início, né? De quando aquela cidade ali foi fundada, povoada. Às vezes foi por um tempo depois, né? Mas ajudam o quê? Ajudam a contar a história daquele lugar, daquela cidade ao longo dos anos. Ó, que aqui temos outra construção aqui, ó. Lá na cidade de São Paulo, ó, que é a Catedral, que virou aí o Teatro Municipal, ó. Essa construção aqui, gente, ela manteve a sua forma original, né? Ela manteve a forma original. A gente consegue perceber por quê? Pela forma aí de construção, né? Bem antiga. Nós, nos tempos atuais, nós não vimos esses tipos de construções, né? Quando as pessoas vão fazer um teatro, não é dessa forma, né? Então, essa catedral aí, esse teatro, ele permaneceu na sua forma original, né? Bom, eu não sei se vocês já passearam pelo centro do Rio de Janeiro, né, da nossa cidade. Se vocês já passearam, vocês podem pensar aí, lembrar que possuem muitas construções antigas, né? Que algumas mantiveram a sua fundação, né, sua construção inicial, outras não. Outras foram reerguidas ou foram o quê? Passaram por um processo de reforma, né? Mas aí serve para quê? Para contar a história da nossa cidade, né? Esses centros históricos, eles servem para contar a história, como, né, através de texto, através também de construções. Por isso que nós devemos zelar esses espaços, cuidar desses espaços, é responsabilidade nossa também de zelar. E são considerados patrimônios históricos, né?
são patrimônios da história daquela cidade, né? Bom, e aqui no numeral 1 está escrito assim: com o professor e os colegas, pesquise onde ficam construções mais antigas da cidade onde se localiza a escola. Programem uma visita a esses locais e depois vocês vão ter que aí fazer uma pesquisa e escrever, né? Vocês vão registrar. Porém, né, conforme a nossa situação atual, isso não vai ser possível, né, gente? Então, nós vamos deixar para fazer isso depois. Prometo que eu vou tentar, tá? Fazer essa pesquisa aí com vocês. Então lá na página 5, nós temos uma outra atividade, né? Vocês vão pesquisar lá no material de apoio, tá? Lá de história. E vocês vão observar um mapa, tá? Da parte aí da cidade de Mariana, de Minas Gerais, indicando as principais construções que contam um pouco da história desse lugar, tá? E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão usar esse mapa como exemplo e vocês vão desenhar nesse espaço aqui, ó, um mapa da cidade onde você mora, apresentando alguma das construções históricas. Tia, como eu faço isso? Vocês vão pesquisar aí no Google, na internet, tá? O mapa aí do Rio de Janeiro, né? Que é a cidade onde a gente mora. E aí vocês vão apresentar algumas das construções históricas. Vocês vão desenhar aí dentro do mapa. Vão desenhar um mapa e vão desenhar as construções aí dentro do mapa, tá? Bom, por exemplo, lá no centro do Rio de Janeiro, né, da nossa cidade, temos o quê? O Palácio Tiradentes, que é um centro histórico, né? Podem desenhar o Palácio Tiradentes, né? Contando a história ali. A tia já até falou um pouquinho sobre Tiradentes, né? Que foi muito importante aí para a nossa cidade. Aí nós podemos desenhar o Palácio Tiradentes ou outras construções aí, né? Catedrais, né? Como a Catedral de São José. Então, vocês podem pesquisar e depois que vocês desenharem o mapa do Rio de Janeiro, ele lembra um pouquinho um cachorro, né? Vocês vão ver quando vocês forem desenhar, pesquisar. Aí vocês desenham essas construções dentro desse mapa, tá bom, meus amores? Então é isso, nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida, a tia vai estar sanando lá na nossa aula ao vivo, tá certo? Um beijo bem grandão para vocês. Até a próxima aula.